Boa noite, pessoal. São 7 horas e 30 minutos aqui no Brasil. E seguindo a nossa sequência de lives, Corona Sem Neura, a gente tem o prazer de estar conversando hoje com uma bióloga que está morando em Turim, Sabrina Simon. Ela fez um vídeo descrevendo as fases da quarentena que ela vivenciou e está vivenciando na Itália. E a Itália a gente sabe que é um país que realmente sofreu e está sofrendo muito com o coronavírus. O nosso grande interesse de conversar com a Sabrina é justamente entender as fases que ela identificou durante esse período, que está identificando agora e, de alguma forma, ter dicas que a gente possa utilizar aqui no nosso país, aqui no Brasil. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Boa noite, pessoal. Muita gente entrando. A Verônica, Muxan, Regiane. Boa noite, pessoal. É isso aí. Suênia, Felipe Campos. Fala, doutor. Sou mega fã. Obrigado pelo carinho. Vamos lá. Fátima, Elisa. Boa noite, viu, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui. Se ela já está aqui pedindo para entrar na transmissão conosco. Assim que ela solicitar, a gente entra. Boa noite, Rejane. Boa noite, Cláudia. O grande lance da gente aproveitar esse momento e esse espaço que a gente tem aqui nas redes sociais e principalmente no Instagram, que permite que a gente faça esse tipo de conversa, é criar um ambiente onde a gente possa trocar informações, sobretudo referente à saúde mental e à saúde do pensamento, numa fase tão difícil e tão diferente, né, que pegou todo mundo aí de surpresa e está pegando ainda, né? Vamos lá, olha, a Sabrina está aqui, já vou adicionar ela. Vamos lá. Boa noite, Sabrina. Tudo bem? Olha, tudo bem, muito obrigado por ter aceito o convite e a gente poder estar conversando agora. Eu sei que o horário aí, por causa do fuso horário, é mais tarde, né? Que Um horas pouquinho, são aí agora? meia-noite e meia. Ai, meu Deus. Tá Tá tranquilo. tarde, né? Tá tarde. Não, Você tá sabe que aqui tranquilo. no, Semana passada pra cá eu entrei no horário do Brasil de novo. Então tá algo inédito. Você sabe que aqui a gente tem tentado fazer as lives, quer dizer, eu particularmente, né? Cada pessoa faz da melhor forma. Mas mais ou menos umas 9h30, quando o pessoal já está um pouco mais tranquilo, e de fato pode aproveitar esse momento de conversa, porque aqui a gente consegue tocar diferente, por exemplo, da televisão ou das redes sociais, que a gente não pode sentir a pessoa de verdade. Aqui a gente cria um ambiente que as pessoas podem estar próximas e saber do que a gente está falando, viu? É verdade. Antes de, Sem contar que é um horário que tá menos afogado, né? Não tem tanta live acontecendo ao mesmo tempo. Então fica até mais tranquilo também. Sabrina, é Sabrina Simon, né? Isso, Ou sim. Simon, Simon, Simon. Ô Sabrina, você é bióloga e você está fazendo doutorado em epidemiologia. Isso. E por isso você está morando há mais ou menos uns 6 meses aí na Itália, em Turim. Turim fica Isso. perto de Gênova e de Milão. É bem assim, Isso. no, Mais ou menos no, aqui. no noroeste, né? No noroeste. Isso. Tô quase Conta na para França. mim. Quase na França, né? Um pouquinho para cima está perto da Suíça. Mas conta para Exatamente. mim, você foi aí estudar epidemiologia. Exato. Exatamente o quê? Exatamente o quê? A minha tese de doutorado é modelagem em matemática com a febre amarela. É uma Puxa outra vida. doença viral que tem mosquito envolvido na dinâmica, é uma dinâmica completamente diferente, é uma doença sazonal, mas a técnica que eu uso é a técnica muito comum para todas as doenças infecciosas em geral, que é a modelagem preditiva, né? Essa ideia da gente acertar os parâmetros agora para tentar ver na população quantas pessoas vão ficar doentes, em quanto tempo, quantas podem morrer, essa coisa de simular a que ponto a gente vai atingir o colapso do sistema de saúde, situações assim. Então, é isso que eu faço. Agora, olha só, quando você foi estudar isso, você nem imaginava que seria surpreendida por um vírus totalmente, né, fora da curva, né? Você não esperava. Você é na Universidade de Turim, é isso? Isso, E, exatamente. e depois que começou isso tudo, alguém começou a se dedicar a estudar exatamente o que você faz, só que voltado para o SARS-CoV-2? Olha, aqui eu não estou sabendo de ninguém. Até porque aqui dentro eu estou no departamento de matemática. Então, eu sou uma bióloga que de cá tá com matemática e do lado de lá no Brasil tá com médico. A gente tem uma equipe super interdisciplinar. Mas
Com a quebrada e o isolamento aqui, as equipes, que a maioria dos orientadores são pessoas que fazem parte do grupo de risco, a galera suspendeu tudo que é pesquisa. Então, no momento, eu acredito que no Brasil estejam rodando pesquisas mais avançadas de modelagem do que aqui. Das minhas equipes, do pessoal no Brasil mesmo. Agora, Sabrina, conta alguma coisa. Você fez um vídeo dizendo algo que realmente chamou muita atenção da gente aqui. Por quê? Na televisão, aqui no Brasil, chegou um momento que todo mundo sensibilizado com isso, chamou atenção o pessoal na Itália aparecendo nas janelas, cantando, fazendo música, e todo mundo achou isso bonito, romântico e interessante, né? Aí todo mundo falou, pô, olha como os caras são cultos, né? E o que está rolando? E de repente a gente teve acesso à sua informação do tipo, gente, eu identifiquei um padrão aqui. Foi. Veja se eu estou correto. Você falou, primeira semana, nitidamente a galera não entendia o que estava acontecendo e sentia que estava de férias. Então, um momento meio de euforia, meio de, ok, vamos ver. O segundo momento, como essas férias começaram a ficar meio entediantes, a galera começou, por exemplo, com essas manifestações, né, de tentar trocar, tentar de alguma forma cantar junto e coisas assim. É. Foi nítido isso, né? Exato, foi muito nítido, foi muito nítido. Aí depois, na terceira semana, a turma ficou triste. Pois é. E aí a gente ficou tão feliz, tão interessado em ver toda essa manifestação cultural, alegre. Olha que lindo o povo italiano enfrentando uma dificuldade. De repente a dificuldade ficou tão pesada que nem eles aguentaram. E aí veio essa quebrada, assim. Agora a gente é muito raro esse fim de semana. Até alguém botou alguma música, mas não estava cantando. Botou uma música lá longeão, assim. E no máximo é isso que quebra o silêncio, porque agora o silêncio está bem pesado, assim. Eu estava dando Bem... uma olhada aqui, olha, no Brasil, hoje, saindo dados oficiais do Ministério da Saúde daqui, Uhum. 4.579 casos, 159 mortes. A primeira que aconteceu aqui no Brasil foi dia 17 de março. Na Itália, a primeira foi dia 21 de fevereiro, quase um mês aí antes, né? Uhum. E tem mais de 10 mil óbitos registrados na Itália. Como é que está o clima aí agora? Está um Olha, clima de fúnebre? Como é que é? até que eu acho que hoje deu uma aliviada. Na semana passada para cá, a gente começou a ter uma leve queda no número de novos casos, não de óbitos, mas de novos casos. E aí depois teve uma subida de novo. A gente estava começando a se animar, aí você, ai, pronto, era só ilusão. Hoje, a gente teve um número muito surpreendente. Foram 1.600 pessoas que ficaram doentes. É o menor número em muitos dias. Então, assim, se por um lado a gente ainda está lidando com essa quantidade enorme de óbitos todos os dias, que pesa o espírito pra caramba, por outro, a gente consegue olhar pela janela e pensar assim: olha, mas não está acabando, mas vai acabar. Então, a gente fica nesse balanço porque quando a gente vê um número um pouco menor, a gente se agarra a ele, porque por enquanto é a única esperança que dá para enxergar, entendeu? E a gente sente muito essa coisa na rede social, com os italianos. Eu interajo muito em rede social com eles agora, né? Não tô interagindo fisicamente com ninguém. Então, essa percepção agora, ela é puramente virtual. Mas eu creio que ela é bem generalizada. Agora, sim, a Itália está totalmente fechada. Você é o que chamam de lockdown, né? Que fala. É isso. Sim, Quer dizer, tem que estar dentro de casa. É ordem. É é ordem. inegociável. Tem uma semana que eu tô planejando no mercado. Sério? Então, E assim, você pode ligar, você pode chamar que eles tragam coisas. Só que é, também você quer dar uma saída, porque chega uma hora que é difícil. sim, exatamente. E a questão é que é o seguinte, para você pedir o mercado para trazer, você tem que planejar aí com uns 15 dias de antecedência, porque está demorando bastante para fazer as entregas. Então, é sim uma opção. É uma opção mais viável para quem mora com um idoso, para quem mora com alguma pessoa que faz parte do grupo de risco. Mas eu moro sozinha. E eu sei lavar a mão direitinho e tal, então assim, eu prefiro eu negociar para eu tentar sair. Mas é tão burocrático que existe um formulário do Ministério da Saúde que você precisa portar, Não, preenchendo os peraí, dados. você imprime quer dizer, deve ser online isso, né? Você preenche um formulário. Você tem que imprimir e realmente andar com ele em papel, junto com todos os seus documentos, comprovante de residência, para mostrar que você está a menos de 2 quilômetros da sua casa, você não está batendo perna por aí. E esse papel tem que estar argumentando aonde que você está indo e por que que você está indo. E você tem que ter toda a documentação que comprova que aquela pessoa é você. Eu sou estrangeiro, eu tenho que andar com o meu passaporte, eu tenho que andar com o meu visto, eu tenho a permissão de permanência aqui no país.
E porque se alguém te pegar, te parar, onde que você está indo, aonde que você mora, o que que você está fazendo, cadê a documentação? Não tem, a multa pode chegar a 3.000 euros. Nossa, nossa. E quem pode te parar? É polícia ou são as Forças Armadas? Tem a polícia na rua, sim, mas quem está fazendo essa fiscalização mais ativa são fiscais mesmo, que estão trabalhando só com isso. Agora, sim, Sabrina, no começo, a gente viu o movimento que aconteceu em Milão. Primeiro houve uma ideia de que, olha, não vamos encarar isso com algo muito sério, né? É, E depois, na verdade, acabou tendo uma resposta que fez todo mundo mudar a forma de gente, pensar. exatamente. O, Exatamente. pe- Os o- números, o- a gente que era inegociável. quer dizer, os números mostraram, né? E Os foi números muito mostraram. muito rápido. Eu acho que o susto, o quanto foi súbito, de uma hora para outra, ela explode. Ela começa a dar essa ilusão que eu ainda percebo no Brasil, essa ilusão assim, olha, tá controlado, não, isso daqui a gente consegue segurar, tá controlado, vamos lá devagar que tá controlado. De repente, em uma semana, ela multiplica por 10 e aí a gente perde o controle. É muito súbito. Quer dizer, o detalhe é esse ponto realmente da curva. Isso é um fato real, real. Isso Exatamente. está acontecendo agora na Espanha, né? Isso, exatamente. Agora sim, por que você acha que isso aconteceu na Itália? Porque nos outros países, obviamente, da Europa, a gente está vendo os problemas também, é Sim. fato. Mas na Itália também chamou muita atenção, ficou muito diferente. Olha, eu acho que a Itália foi o primeiro país da Europa em que ela se consolidou como epidemia. Não foi o primeiro lugar em que a gente teve casos. A gente já tinha tido casos na França, na Alemanha, no Canadá, mas foi um caso pontual e a gente não tem. Ela não se consolidou a partir dali. Agora aqui. Eu não sei, eu acho que por a gente não ter tido exemplo de um outro país da Europa que tivesse reproduzido algo parecido com a China, a gente foi os primeiros, eu acho que a gente ficou naquela ilusão de que não, mas aqui não é a China, calma, não vai ser assim não, calma, vai ser... Até porque os primeiros casos que aconteceram aqui foi um casal de chineses que desembarcou em Roma. Eles desembarcaram já com sintomas e foram isolados imediatamente, tratados, e a partir deles ninguém se contaminou. Acabou ali. Então, Então quer a dizer, gente ficou aquela sensação de que ficou tudo sob controle. Aí, alguns dias depois, um italiano que trabalhava, pesquisador da empresa Unilever, que estava na China, desembarcou no aeroporto de Milão. E aí, uma semana e pouco depois que ele chegou, ele começou a manifestar os sintomas. Ele saía para correr, atleta, inclusive. Ele saiu do hospital esses dias. Ele foi o primeiro caso, ele acabou de sair do hospital, acho que tem uma semana e pouco. Então, apesar de ser atleta e ser jovem, ele foi para UTI, ele ficou entubado bastante tempo. E, e ficou naquela coisa, tá? Mas a gente ainda entendeu. Ah, não, vai ser igual aquele caso de Roma. A gente vai isolar isso aqui, vai ficar tudo bem. Não precisa parar Milão por causa disso. Entendeu? E aí a gente. Até que o caso começou a chegar, começaram a chegar novos casos aqui. Eu estou na região de Piemonte, eu estou do lado da Lombardia. Nesse ponto, quando começou a se discutir, vamos começar suspendendo as aulas nas universidades, nas escolas, a gente só tinha 2 casos aqui. Então tomamos um susto, mas por outro lado, eu falei assim, tá, beleza, só a gente ficar alerta, tá tudo bem. E aí, Agora, só que agora sim, Sabrina, daí pegou todo mundo de calça curta e a mudança quer dizer, então, acabou sendo um bom senso de todo mundo, falou, faz sentido isso, porque... e eu e, acho que e- é muito essa questão de por que que as pessoas reagiram dessa forma e por que que hoje o clima está desse jeito tão triste. Porque, primeiro, é um pouco de peso na consciência também. Falei assim, nossa, se eu tivesse entendido lá naquela primeira semana que a coisa ia ficar desse jeito, eu tinha entrado em quarentena na primeira semana. Sabe? Eu vejo um pouco dessa reação deles agora esforçando para reforçar a campanha do Fique em Casa. Eu fico em casa, que é a hashtag daqui, né? Uhum. É, porque, cara, se a gente tivesse feito isso no começo, a gente não tinha tido tantas mortes também. Mas no começo foi até sugerido que fosse feito isso de uma forma leve ou não? Não. Não tinha essa orientação tão marcante assim. A ordem era vamos evitar aglomerações, e a gente fez isso direitinho. E Dispersou. contato social. O pessoal aí na Itália dá beijinho também, que nem aqui no Brasil? Ou não? É bem semelhante, são bem semelhantes. Aqui no norte nem é tanto assim, é só os mais íntimos, mais conhecidos mesmo. Mas tem essa coisa assim de pelo menos pegar na mão, se eu não cumprimento, só tchauzinho, não. Quer dizer, então é meio parecido com o Brasil, né? É, Um exatamente. pouquinho O assim. norte é mais São Paulo, o pessoal mais do sul é um pouco mais Rio de Janeiro, entendeu? Entendi, entendi. Ô Sabrina, aí você falou uma coisa interessante das fases, que assim, isso é muito legal, porque assim, o problema seguinte que vem, quando a gente toma isso como medida não farmacológica para o controle de uma epidemia, que tomou essas proporções,
é a questão de lidar com o isolamento, né? Ou seja, está todo mundo vivendo um verdadeiro reality. Então, se você liga a televisão para assistir um reality e fica vendo como as pessoas ficam com um comportamento alterado sob confinamento, e paredão e tudo mais, agora quem está emparedado é todo mundo, né? Eles têm todo o meu respeito, tá? Mudou completamente a minha visão. Porque é difícil, né? É um jogo difícil de jogar. Aí eu percebi que você falou o seguinte, olha, o que você sacou aí, mas sacou isso na própria carne mesmo, na própria experiência, ainda mais porque, pô, você está sozinha aí, né? Exatamente. Foi o lance do planejamento, a importância de se planejar, né? Exatamente. E de ter um desafio grandão, né? Então é uma fase que, assim, bom, primeiro, quem mora com mais pessoas tem o desafio de se relacionar de uma forma mais íntima, e a gente sabe que é natural o estresse, às vezes a Sim. falta de paciência, né? Exatamente. E o que parece no começo uma coisa meio engraçadinha, que é a coisa que pode ter um clima de férias, aos poucos vai mudando e vai rolando um tédio, vai rolando um desentendimento. Quando você fala Exatamente. do planejamento assim, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor isso aí, porque assim, o pessoal aqui está super curioso de entender isso e de assim, como posso se planejar? O que muitas mães falam e chega até mim é o seguinte, pô, doutor, todo mundo fala que gostaria de ter mais tempo livre, de repente eu tenho isso, mas assim, eu não tenho esse tempo livre. Eu estou tendo que lavar, passar, cuidar de filho, coisas que eu até sei como fazer, mas não com essa pressão. As escolas fecharam, aí as mães têm que estar com as crianças no online. E tá difícil. Muito pesado. E assim, são as coisas que eu mais tenho recebido, porque no vídeo eu falo assim, quem tem um TCC tá salvo. Aí um monte de gente responde assim, eu tenho um TCC, mais 3 filhos em casa, mais um marido que tá ficando doido, um cachorro desesperado para sair. Aí eu fico justamente pensando assim, o que que eu faço? Eu falo assim, olha, esse vai ser uma. Tem gente que vai ter. Por um lado, tem gente que vai ter o desafio de enfrentar o confinamento sozinho. Por outro lado, vai ter gente que vai ter o desafio de administrar os conflitos, os estresses e as convivências em excesso com os projetos que a gente tem. Para muita gente, o projeto, inclusive foi muitos comentários que eu recebi, o meu projeto é não ficar doido. Não, Não deixa de ser um desafio, né? Eu estava exatamente. conversando outro dia com uma rádio aqui, e a gente falando sobre sanidade mental e saúde mental, as duas coisas durante esse período, e assim, todo mundo pensa que a gente tem que lidar com a inteligência emocional. Eu falo assim, a gente tem que pensar um pouquinho além, porque a inteligência emocional é a forma que a gente, de alguma forma, está acostumado, que é o toma lá da cá, né? Olha, eu suporto uma coisa que é chata, desconfortável, mas daqui a pouquinho eu vou ter uma coisa que é confortável, né? E Sim. eu administro isso, na verdade, eu estou lidando aqui com o meu circuito de recompensa cerebral, mas eu sei que eu vou ter um momento de alívio. Esse momento de alívio, ele não chega, né? Não, nada te garante. Nesse momento, nada te garante isso, não. Então, a inteligência que você acaba utilizando muito mais é a intrapessoal, que é essa conversa íntima que você tem que ter com você, de entender os seus limites e entender o Exatamente. limite das outras pessoas. Eu estava escrevendo e pensando sobre isso esse fim de semana, porque a gente tem essas duas realidades. Uma delas é, eu sempre faço analogia com viagem, assim, como as viagens em grupo que eu já fiz me ensinaram a lidar com essas situações aqui, justamente essa administração. Mas, por outro lado, eu viajo mais sozinha do que em grupo, e aí eu acabei fazendo a outra analogia. Como que viajar sozinha me ajuda a administrar as minhas próprias emoções no momento em que eu passo uma quarentena, um isolamento sozinho? E aí, no final das contas, eu fico falando assim, mesmo que você esteja passando a realidade com outras pessoas, é como se você, de certa forma, estivesse passando sozinho, porque muito você vai ter que administrar dentro de você também. O crescimento e os desafios, eles vão ser pessoais, mesmo que você esteja em grupo ou não. E isso é uma coisa muito importante da gente pensar e da gente perceber. E aí entra essa questão do planejamento. Um monte de gente ficou assim, mas o que eu poderia ter como projeto? O que eu poderia planejar como metas e objetivos e tal e tal? Principalmente para a gente que está nessa situação toda, eu diria o seguinte: olha, a nossa cabeça é uma máquina caçadora de problemas para resolver. O ócio, por que o ócio é legal? Porque quando você está cansado, você se dá um ócio como recompensa. E esse ócio vai fazer você ficar caçando outros problemas que normalmente eles não vêm na sua cabeça e resolver eles de forma diferente que você não costumaria resolver. O problema é que agora é um ócio em situação de estresse.
Se você não ocupa, aí eu ainda fiz um trocadilho bem infame, assim, bem pobre, mas é bem interessante, porque se você não ocupa a cabeça, ela se preocupa. Se você não dá coisas concretas para você resolver, a cabeça vai começar a viajar num futuro que nem as projeções econômicas mais robustas estão conseguindo planejar, estão conseguindo prever. E aí você vai ficar imaginando um monte de tragédia, um monte de colapso, um monte de catástrofe. E muita gente está falando isso comigo, pelo amor de Deus, mostra a sua rotina, mostra o que você faz. Eu não estou conseguindo administrar a ansiedade, eu não estou conseguindo administrar o medo. Muita gente está com muito medo, medo de ficar trancado em casa, porque fica com fobia de ficar em lugar fechado. Medo, porque, tipo, a mulher tá de quarentena, mas o esposo tem que trabalhar. E aí, todo dia que ele chega em casa, ela fica com medo dele entrar em casa. Então, tem gente com medos em muito excesso. E é muito difícil você aconselhar as pessoas, mas o que eu fico falando é o seguinte: primeiro para, respira. Eu escrevi um texto dando várias outras formas de pensar, mas no final eu sempre fecho dessa forma. Agora que você tentou administrar tudo isso, pensar em tudo isso, pensa numa ocupação. O que que você vai se dar como ocupação durante esse tempo? Porque Sabrina, como é que tem sido a sua rotina? Assim, eu sei que essa pergunta deve ser a mais batida de todas, mas assim, você tem acordado no mesmo horário? Você vai dormir no mesmo horário? mais ou menos, eu tava assim, até o vídeo mudar um pouco a minha rotina, porque depois do vídeo eu acabei entrando em demandas no Brasil, pegando o horário do Brasil. Mas sim, normalmente eu levanto no mesmo horário, eu tenho uma manhã devagar, até porque como as minhas demandas estão muito no Brasil, elas começam da tarde para noite, então as minhas Sim. e para mim isso é ótimo. Eu não O, acordo. o clima tá aí como de tempo? Aí tá frio? Aí é inverno, Essa semana pra cá tá um pouco mais fria. É primavera, a primavera começou primavera. linda, tinha céu azul, as árvores começando a ficar verdes lá fora. Parece outra cidade, parece que eu vou chegar na Itália de novo quando eu sair da próxima vez. Essa semana deu uma viradinha, deu uma chuvinha, tá um pouquinho frio, mas tá fresquinho. Não tá mais inverno, não. E assim, tá super agradável de abrir a janela e olhar lá fora, tomar um solzinho de vez em quando, olhar a cara dos vizinhos que estão tomando sol na varanda de vez em quando. Mas tá super gostoso. Só que, de certa forma, ele ainda favorece a gente ficar aqui dentro. Então, eu fico aqui dentro, eu gosto de cozinhar. Então, eu levanto de manhã, faço algumas coisas, respondo e-mails e etc. Tenho uma manhã lenta, escrevo um post no blog. Mas você tá com assim, com café da manhã, almoço e janta, você tenta respeitar isso? Eu, eu faço porque normalmente eu já faço isso. Porque eu gosto de cozinhar, porque eu gosto de alimentação saudável, eu não gosto de comprar comida pronta. Então, já é a minha rotina de antes da quarentena. Eu já sou adaptada a home office. Ah, Então, então para você não é tão novo assim essa situação. novo. O que foi novo para mim foi administrar as demandas no Brasil, não só em consequência do vídeo, mas quando a epidemia chegou no Brasil, eu comecei a ficar mais ansiosa. Sabe aquela necessidade de que, gente, esse povo precisa acreditar no que eu estou falando? Eu estou vendo uma coisa aqui e eles não estão vendo a mesma coisa, eu preciso mostrar. E Agora, essa você concorda comigo que assim, é, existe uma similaridade de tudo, mas ao mesmo tempo não, porque o Brasil ele é muito grande, né? E as cidades são muito diferentes, o clima é diferente. Sim, e até culturalmente, muita gente está me perguntando isso. Falou assim: olha, a gente tem que considerar a estrutura das cidades, a heterogeneidade do espaço brasileiro, os fatores culturais, como, por exemplo, alguém me questionando, falando assim: mas os italianos aguentam ficar bastante tempo confinados no inverno, a epidemia começou no inverno, não foi tão difícil. Os brasileiros, por outro lado, estão saindo de um verão. No verão, a gente não fica preso em casa. Vai ser bem mais difícil para a realidade dos brasileiros conseguir se adaptar a esse nível de confinamento dos italianos. Então, tem fator cultural, tem fator geográfico, social, tem de tudo. A gente consegue usar exemplos? Consegue e deve. Adaptar os exemplos da melhor forma possível, mas pode ser diferente? Pode. Pode ter uma interferência do clima? Pode. A gente está acreditando que tem, embora a gente não consiga saber a magnitude dessa influência. Aí eu fico falando, gente, vamos aprender com os exemplos, vamos tentar adaptar, não precisamos copiar, até porque a Itália tem muita coisa para seguir, mas tem bastante erros que a gente precisa aprender com os erros também. E vamos ver como que a coisa cabe na nossa realidade agora. A nossa realidade é diferente. Inclusive, a realidade econômica é muito diferente. Agora me fala uma coisa, eu imagino que talvez em Turim não, mas com tantos óbitos assim, às vezes vocês veem carros oficiais passando com diversos caixões, a coisa é nesse nível mesmo? Eu vi por fotos. Aqui no É. meu bairro eu não vi isso, não. Eu vi por fotos.
E agora que você está falando, eu ia comentar. Eu ouço ambulância o dia inteiro. Não é normal. Normalmente não é assim. É muita ambulância o dia inteiro. Eu não ouço mais aviões. Os aviões passam em cima do meu prédio aqui, Então porque o não tem aeroporto mais barulho, nada. não tem mais avião, tem barulho de ambulância. Os Isso de carros noite, de dia, de tarde, toda hora. o tempo todo. O tempo inteiro. E eu não estou nas vias de acesso principais da cidade, que é por onde as ambulâncias percorrem mais. Mas é bastante ambulância. Quer dizer, é E um aqui fato mesmo, né? eu vi bastante fotos, embora aqui em Turim não aconteceu, mas isso está bem comum lá na Lombardia. A gente vê bastante fotos, em Milão e Bérgamo, principalmente. Agora, Sabina, você está acompanhando, você que sabe isso de matemática, o seu doutoramento, né? Enfim, apesar do patógeno ser outro, né? Da doença ser outra, na verdade tem tudo a ver, né? Só estamos mudando ali 6 por meia dúzia, né? Você acredita que o Brasil vai experimentar alguma coisa semelhante com a Itália ou aqui vai ser diferente, vai ser, vamos falar, menos pior? Eu acredito que o Brasil pode experimentar alguma realidade parecida com a Itália em alguns lugares, se algumas medidas não forem adotadas logo. Porque a Tipo, gente tem tipo visão que medidas? medidas de diminuir contatos entre pessoas mesmo. Porque essa visão que a gente está tendo da Itália é uma visão generalizada. Alguém me perguntou essa semana no Instagram, falou assim, mas em todas as cidades da Itália tiveram? Só aqui nessa região, ao redor de Turim, teve 50 cidades que não tem nenhum caso confirmado. É Turing que fala, eu tô falando Turim aqui, é Turing que vocês falam. Tanto Eu, faz. os dois. Na verdade, eu falo Torino, porque é o nome italiano. Torino, Torino. Exatamente. Então, assim, mesmo aqui em volta da gente, que aqui é uma cidade grande, tá perto de 1 milhão de habitantes, mas ao redor da gente tem 50 cidades que não tiveram casos. Eles estão também em isolamento. Então, vai acontecer dessa forma generalizada? Nem aqui na Itália foi tudo tão generalizado. 40%, 50% dos casos ainda está concentrado na Lombardia, especialmente em Milão e Bérgamo. Então, não é uma doença que está se espalhando de forma homogênea nem na Itália. Ela não vai se espalhar de forma homogênea nem no Brasil. Quer Até dizer, porque provavelmente vão ser as grandes capitais, né? Provavelmente, né? possivelmente sim, mas principalmente por causa da densidade populacional, da necessidade de transporte público. Na cidade que os meus pais moram, no Espírito Santo, lá no interiorzinho, com 10 mil habitantes, nem tem transporte público. Então, Então, provavelmente lá talvez nem tenhamos, né, essa experiência, né? não tem casos ali muito perto, tem uma cidade de 200 quilômetros dali que já tem casos confirmados, mas pode ser que ali não chegue. Então, é de se esperar que ela tenha exatamente o mesmo comportamento em todas as cidades? Absolutamente não. O Brasil é diverso demais, é grande demais para isso. Agora, outra coisa, Sabrina, o pessoal tá usando cloroquina aí? Tá? Tá Um usando? pouco, assim, tá mais em pesquisas. Eu não sei se esse está sendo um tratamento generalizado, eu não tenho ouvido falar isso no jornal, e essas notícias que eu tenho recebido são notícias por jornais mesmo. E eu Uhum. não tenho visto eles gastarem tanto, reforçar tanto essa questão, não. Eu sei que tem pesquisas sendo feitas com isso, mas eu não sei se elas estão sendo feitas em paralelas com tratamentos abertos, generalizados, para tentar aumentar as análises, as demandas, os dados, não. Quer dizer, o que Eu não. você mais escuta aí é a questão de vamos manter, vamos ficar dentro de casa. É Sim, isso. exatamente. Foi no domingo, foi no sábado, um desses dias aqui, o presidente fez um pronunciamento e durou uns 7 minutos mais ou menos esse pronunciamento, e o que ele mais fez foi reforçar, agradecer e elogiar a contribuição dos italianos, porque falou assim, olha, se não fosse vocês contribuindo dessa forma, a gente não estaria nem do jeito que está. Porque se você for olhar que a população tem 60 milhões de habitantes, mesmo considerando uma possível subnotificação, pelo menos 59 milhões não pegaram a doença. Porque Uhum, uhum. estima-se que se são 100 mil casos, o número real de casos pode ser 10 vezes maior por causa dos casos assintomáticos, né? Sab- Estima-se. Sabrina, olha só, a Maria Paula está fazendo uma pergunta aqui, ó. Vocês acreditam no isolamento vertical ou necessitamos mesmo de bloqueio social geral? Né, um é bloqueio horizontal, é para todo mundo, né? E o vertical é identificar, olha, tem mais risco ali no idoso e tudo mais. O que você acha?
A lógica de focar em alguns grupos de risco é que eles têm uma chance maior de vir a óbito devido a complicações. Mas adquirir o vírus e ser infectado não é peculiaridade de um grupo. Todo mundo pode pegar. A diferença é que algumas pessoas podem ficar doentes ou não. Mas vamos analisar o caso daqueles que não são grupo de risco. Existe a possibilidade, e alguns artigos científicos estão levantando essa hipótese, de que os casos assintomáticos são pessoas em que o vírus não tem tanto sucesso em se proliferar. Então, possivelmente, essas pessoas transmitem menos também. Uhum. Mas tem um problema, um agravante. Se você está infectado, você pode estar transmitindo. E se você não sabe que você está doente, o seu comportamento pode favorecer e compensar aquela baixa transmissão. Então, você pode acabar contribuindo para proliferar um vírus pelo fato de você não saber que tem o vírus. E se não houver uma medida restritiva falando que, independente da sua idade, você deva ficar restrito, você pode acabar levando, sim, esse vírus a aumentar. Então, esse vírus pode chegar até no grupo que está isolado. Porque o isolamento 100% é muito difícil de ser feito. Agora sim, Sabrina, pensando que assim, existe, a gente está tentando, quando a gente fala do isolamento, é achatar essa curva. O que significa achatar a curva é não ter muito caso grave de repente, né? Porque ao mesmo tempo. Exatamente. Na verdade, o que você quer é que assim, você entende que vai existir contaminação das pessoas, isso é algo que é inevitável, né? Porque, por E, enquanto, a única forma que a gente tem é a prevenção. E é essa forma de prevenção que a gente tem, só. e aí, então, fazendo isso, você achata e você distribui e consegue usar mais harmonicamente o sistema de saúde. Digamos que numa cidade tenha 100 leitos de UTI. Se a gente não faz nada e aí 1.000 pessoas ficam doentes ao mesmo tempo, 100 vão ter atendimentos. E outras 900 podem não ter o atendimento e podem morrer de complicações que poderiam ter sido amenizadas se elas tivessem tido acesso ao leito. Agora, se a gente conseguir reduzir a velocidade, achatar a curva significa reduzir a velocidade da doença e não ficar todo mundo doente ao mesmo tempo. A gente tem 100 casos agora, essas pessoas começam a melhorar, daí a pouco 100 pessoas, e aí a gente consegue garantir atendimento a mais pessoas se todo mundo não ficar doente ao mesmo tempo. A proposta inicial, até que a gente consiga uma outra forma de combater a doença, é reduzir contatos sociais para que a gente tenha condição de atender mais pessoas e que menos pessoas venham a falecer por falta de atendimento e mortes que poderiam ter sido evitadas se ela tivesse podido ter sido internada, ter sido tratada de alguma forma. Agora, assim, e a preocupação com a parte econômica? Porque, assim, o grande lance é a sustentabilidade, né? Que, de fato, é algo que, assim, não dá para a gente também fechar os olhos e não querer enxergar uma coisa que é óbvia. Porque até o próprio sistema de saúde, ele depende de recurso. E esse recurso, na verdade, ele não vem do céu, né? Todo mundo pode ter isso estocado, todos os países podem ter isso estocado, mas chega uma hora que, assim, depende da força de trabalho de todo mundo. Então, é uma conta que, de fato, assim, o que parece mais racional era se a gente pudesse fazer um isolamento necessário para evitar muitos casos ao mesmo tempo e, paralelo a isso, que o país pudesse continuar produzindo, porque o grande medo tudo bem, estamos fazendo essa medida, a curto prazo parece que vai ter eficiência, mas a longo prazo, pô, a gente vai se dar mal. E por falta, às vezes, de coragem, fica todo mundo com medo. E assim, eu acho que as pessoas precisam abrir a cabeça do tipo, olha, realmente deu ruim, alguma coisa muito diferente está acontecendo, não é com você, não é comigo, não é com o Manuel, com o Joaquim, com a Maria, é com todo mundo. Então a gente precisa ter coragem para enfrentar isso. Também não adianta, coragem assim, lucidez e inteligência, né? Porque aquilo que se fala, enquanto você descansa aqui, carrega a pedra. Porque senão você fica com um problema aqui agora, fica ansioso, fica preocupado, para de produzir e lá na frente vão faltar recursos porque a gente também não se preocupou em fechar essa conta. E o que está sendo falado aí do ponto de vista econômico? O pessoal já nem está mais falando disso, porque como os números explodiram demais, fica todo mundo quieto e ponto final. Não, mas eles estão tentando prover ao máximo possível, tranquilizar e soltar notícias em relação a todas as ajudas no governo. Esse pronunciamento que o presidente fez recentemente, primeiro ele enfatizou a necessidade deles permanecerem com esse comportamento e segundo falou que, olha,
Quando começar a passar, a gente vai erguer esse país junto. E eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, então é todo mundo trabalhando junto. Eles estão soltando uma campanha publicitária muito bonita, que é muito interessante, está no Instagram. Eu postei, inclusive, no Instagram, um videozinho de 1 minuto que fala assim, no começo, Itália, nós somos 0,5% da superfície da Terra. E aí o videozinho mostra tudo de rico e maravilhoso que a Itália tem. Ah, E no eu vi, final, é um vídeo lindo que tem uma viagem, uma vista assim, meio que sim, espacial, como se fosse de um helicóptero, né? e aí termina com a Lindo. frase, nós temos tudo para recomeçar. Sim. Então, primeiro, eles estão reforçando essa coisa de que, pessoal, olha só, vai ser difícil, mas a gente vai ter que reconstruir esse país junto. A primeira ajuda financeira que o governo disponibilizou foi na primeira semana, quando dispensou os alunos das escolas e falou assim: olha só, a família que tiver filhos em casa agora vai receber uma ajuda financeira de 600 euros para ajudar a pagar alguém, ou se algum dos pais precisar parar de trabalhar, ou etc., para cuidar dos filhos, ou para ajudar a pagar alguém para cuidar dos filhos. Porque até o momento a gente achava que a medida de evitar aglomerações seria o suficiente. Então, essa foi a primeira proposta. De lá para cá, teve várias outras adaptações. A última notícia recente que eu vi, acho que foi final de semana passada, que estava sendo liberada uma nova verba que seria dispensada em forma de auxílio também. Ele não especificou ali no texto qual que seria o auxílio, mas que a verba era super grossa e estava sendo preparada para isso mesmo. Então, essa é uma questão que muita gente me preocupa e, aliás, é uma coisa que, pessoalmente, muita gente precisa administrar. Não é só o medo de ficar doente, não é só o medo de uma pessoa da minha família poder falecer, é o medo de que, como é que vai ficar? É, porque Como é que primeiro você vai ficar? fala, tudo bem, tem um colapso da saúde, que é mais ou menos o que a Itália está vivendo, né? Ou seja, chega uma hora que está tudo superlotado e você não consegue dar conta da demanda por esse motivo, né? E um segundo momento depois seria um colapso financeiro, né? Exatamente, Alguma, exatamente. alguma coisa assim. Porque eles estão preocupados com o país, mas a gente também tem que preocupar com o individual, porque existem pessoas que têm condição e pessoas que não têm. Aí eu falo assim, muita gente me questionando sobre isso no Instagram. Ah, mas o que você acha do pessoal que está apoiando o comércio? Eu falei, gente, também vamos pensar que você não pode pegar uma pessoa na rua e falar assim, vai para casa para você não morrer de vírus, aí em casa você morre de fome. Se a pessoa tiver que escolher de que ela vai morrer, ela está numa situação muito complicada. Sabrina, você sabe que aqui no Brasil nós temos vários, não sei se dá para dizer esse termo, vários Brasis, né? Então, assim, Pois é, você tem pessoas que vivem em apartamento, pessoas que vivem em casa e pessoas que vivem em comunidades que tem 4, 5 pessoas no mesmo cômodo. Então, chega a ser quase ridículo você falar em vá para casa, porque a pessoa, se ela tivesse um microfone ou tivesse na frente de uma televisão, ela ia perguntar o seguinte, ó, para qual casa o senhor, doutor, aí está falando para eu ir? Porque essa casa que você está falando aí, que eu abro janela, lavo a mão, e nem panela para ficar batendo eu tenho. Enfim, não é a mesma coisa, né? Então é tudo muito bonito, muito lindo, falar fique em casa. E a pergunta que muitos brasileiros têm, gente, eu não tenho exatamente essa casa, né? E talvez até o isolamento extremo ele seja um confinamento complicado. Como é que é na Itália? Na Itália também tem situações assim? Ou realmente aqui é muito diferente quando a gente pensa em comunidades? olha, a Itália que eu conheço, nesse aspecto, eu não no Brasil, não. Eu vejo falar assim de alguns casos muito isolados, mas são narrativas assim muito fora da realidade. A Itália que eu conheço da experiência que eu tenho aqui, essas peculiaridades eu tenho percebido no Brasil, sabe? E no Brasil, assim, eu sou do Espírito Santo, lá do interiorzinho. Eu morei em São Paulo por causa antes de começar o meu doutorado. Então eu costumo falar com as pessoas em São Paulo, falei, gente, São Paulo não é Brasil, não. Essa realidade aqui de vocês não é a realidade do Brasil. Porque ali onde eu moro, não tem saneamento básico. E eu moro no Sudeste. E eu moro a 1 hora da capital do estado. Já não é uma realidade que o brasileiro de São Paulo conhece. Então, quer dizer, não dá para você chegar lá, por exemplo, na sua cidade e falar isolamento, fica todo mundo dentro de casa e isso fazer o mesmo sentido do que você falar para um paulista paulistano, como eu aqui, e você fala, olha, temporariamente fique porque é interessante para a gente achatar a curva. É isso. Vai achatar a curva em São Paulo, mas ali você vai aglomerar um montão de pessoas numa casinha de 2 cômodos. Você acha que vai achatar a curva ali? Então, Ou, é um Brasil muito heterogêneo.
Aí alguma pessoa estava comentando assim, gente, mas eu não sei como que uma coisa tão minúscula e invisível consegue provocar um estrago tão grande. Eu falei assim, olha só, não é a epidemia que está causando o estrago, é porque a epidemia está chegando num lugar onde a distribuição da renda é injusta, onde não é todo mundo que tem acesso à saúde, onde não é todo mundo que tem nem acesso à água e sabão. Aí Sabrina, eu olha só, a Monique está perguntando o seguinte, doutor, mas como foi falado numa entrevista do programa do Datena, que todo mundo vai ter esse vírus, então por que fica em casa? Tudo confuso isso. As pessoas estão um pouco confusas aqui no Brasil, porque elas escutam assim, né? Olha, a gente não vai conseguir ter o controle sempre disso aí, né? Então, assim, todo mundo vai acabar, de alguma forma, tendo contato com o vírus, né? Então a pergunta dela é por que que então vai ficar todo mundo em casa se isso vai acontecer em algum momento? era aquele assunto que a gente estava falando sobre achatar a curva. Pode até ser, não é necessariamente verdade, mas pode até ser sim que todo mundo na população tenha contato com o vírus. A questão é, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, muita gente vai morrer. Se todo mundo ficar doente aos poucos, quem for ficando doente aos poucos vai ter condição de ter tratamento e não vai necessariamente morrer. Porque muitas vezes você não morre por causa do agravamento, porque é um quadro muito grave, mas é porque por uma coisa muito simples, que você poderia ter acesso a uma assistência de saúde, você não morreria. Você morreu porque você nem conseguiu chegar no acesso de saúde, porque estava tudo ocupado, tudo lotado. Então é uma questão de, se a gente não ficar doente todo mundo ao mesmo tempo, a gente tem chances de sobrevivências muito, muito maiores, sem quebrar o sistema, porque essa implicação econômica também é importante. A gente não precisa colapsar o sistema, do que se a gente acabar provocando uma curva que vai lá nos pícaros e fica todo mundo doente ao mesmo tempo e explode a epidemia e quebra o país. Eu acho que o paralelo que a gente pode fazer é o seguinte, né? A gente está descendo uma super ladeira, estou falando aqui no Brasil, e a gente tem uma coisa chamada freio. Eu posso pisar no freio. Primeiro, eu posso parar de acelerar. Eu posso parar de acelerar e pisar no freio aos poucos. E outra coisa, eu posso enfiar o pé no breque e travar tudo. Parece que Exatamente. o que faz mais sentido é o caminho do meio, uma coisa inteligente. Talvez por um tempo você possa usar um determinado recurso e depois então usar outro. É lógico que, veja, a gente está diante de uma realidade diferente, porque a gente está monitorando a entrada da doença ou transmissão da doença em quase tempo real, né? Eu acho que em toda a história da medicina a gente nunca viu isso desse jeito como a gente está vendo agora, né? Todo mundo surpreso com a forma como o Brasil está reagindo, né? Como a ciência brasileira está reagindo. A gente começou a ver desde os primeiros casos com o teste saindo em 48 horas, coisa que nem a Itália estava conseguindo fazer. Nesse aspecto, o Brasil já estava preparado. Então, a Agora, gente Sabrina, tem condições legais. a É gente só tem condições legais, né? O lance é a gente administrar a nossa ansiedade, né? Tentar, na verdade, fazer o nosso papel de brasileiro. Eu costumo muito falar isso, né? Eu sou um super defensor do Sistema Único de Saúde do SUS, mas na verdade o SUS não é uma coisa que assim o governo vem te dar, mesmo porque o governo não é um Deus celestial que faz alguma coisa. O governo é a gente, os médicos e os profissionais da saúde é gente da gente, assim como as Forças Armadas são gente da gente, é toda a sociedade, na verdade, com funções diferentes, mas é todo mundo para um bem maior. Então, para o SUS funcionar e para o sistema de saúde como um todo funcionar, não depende só de uma ordem ou de comando ali de cima, depende do usuário entender o que está sendo falado, depende do profissional que está utilizando o recurso, saber dividir ele melhor. Enfim, é todo mundo, na verdade, envolvido nesse sistema. exatamente. E muitas vezes a gente não precisa fazer coisas muito complicadas para contribuir com o sistema. Ô Sabrina, por fim eu queria saber uma coisa de você. O gerenciamento de informação tem ajudado você a manter seu equilíbrio emocional? Eu digo assim, se você ficar toda hora plugada nos meios de comunicação, a gente tende a ficar meio depressão, né? Porque assim, pô, você vai. É quase o jogo da Alemanha contra o Brasil na Copa, o 7-1. Pô, cada hora você vê. Cadê a notícia boa? Tudo bem, ó. Tem uma cloroquina, estamos tendo resultados que aparentemente estão progredindo, e logo, logo a gente vai ter uma evidência científica com o passar do tempo, e tomara a Deus que realmente seja muito boa, né? A gente está vendo que, sei lá, a gente fica meio na expectativa do que a Itália viveu, né? É o que a gente tem para fazer.
Mas me conta um pouquinho, a administração de entrada de informação. Foi a primeira coisa que eu fiz. O primeiro colapso que eu comecei a ter aqui foi justamente quando eu comecei a acordar e dormir em cima da epidemia. Tudo que eu consumia era isso. Chegou uma hora que eu desliguei o meu celular e eu passei um dia sem consumir nada eletrônico, porque não dava, a cabeça dói. E aí eu comecei a ver que isso estava começando a engatilhar. Eu tenho ansiedade. Isso começava a engatilhar reações de Ah, ansiedade. você é ansiosa? É? Então, o que eu falei no período é tudo experiência própria, é a experiência da minha vida. O que que eu fiz para parar de ter crise de ansiedade? A primeira coisa foi parar de consumir informação excessiva sobre o assunto. Sabe por quê? A gente está ansioso e a gente acha que quanto mais a gente se informar, mais a gente vai se proteger. Mas tem um limite. Se informar não é consumir, não é se intoxicar. Você não precisa ler tudo o que é publicado sobre a doença. Você não precisa ler todas as mensagens de WhatsApp que você recebe sobre aquilo. A informação chega um ponto em que não adianta você colocar mais, ela não vai acrescentar, ela não vai esclarecer mais, ela não vai te ajudar, ela só vai pesar a sua cabeça. Tipo Então, assim, você já entendeu que precisa fazer higiene da mão, que na hora que o indivíduo espirra ou tosse, para se proteger, já você já passamos por isso. você vai ficar se preocupando com coisa que você não pode fazer agora? Sabe quando a gente começa a absorver problemas e notícias trágicas de coisas que a gente não pode fazer absolutamente nada a respeito agora? Isso só faz mal, isso só pesa. É muito difícil, tem que saber administrar. Sabrina, olha, fiquei muito feliz de bater esse papo com você, conversar com você. Você está trazendo para a gente aqui do Brasil informações muito importantes, Que né? legal. E porque você imagina, né? Se a gente tentasse falar com um italiano aqui, eu não falo italiano, eu falo um pouquinho inglês, né? E aí daria até para a gente conversar. Mas a gente não conseguiria passar para as pessoas que seguem a gente aqui essa vivência de, bom, o desafio de estar dentro de casa durante tanto tempo, então essas dicas aí do planejamento, de manter uma rotina, putz, tenta dar uma olhadinha nos seus arquivos pessoais se você não tem um grande plano bem difícil aí que você gostaria de fazer, que pode ser desde você organizar a sua própria casa, até, quem sabe, escrever um livro, fazer um blog, e aí que eu ia tocar, você tem um blog super bacana, né? Nossa, eu tô me jogando aqui. Pegada na Terra, não é isso? É exatamente isso. Exatamente. Que você fala justamente do lance de viajar Exatamente. Com a ao redor sustentabilidade. do mundo com sustentabilidade. Exatamente. Aí é um projeto de sustentabilidade, viagem, e o meu projeto pessoal de me tornar poliglota. Vou chegar lá. Minhas aulas de italiano, por exemplo, estão suspensas, porque Você fala quantas línguas, Sabrina? olha, não, por enquanto, assim, eu só tenho proficiência mesmo em inglês. Uhum. Eu já estudei espanhol, italiano, francês, alemão, meu avô era alemão. Só que muita coisa vai ser. Até japonês eu já estudei. Mas sabe aquela coisa que você estuda depois você para? Eu estudei 6 meses de espanhol, eu fui para Espanha, eu viajei por 2 meses, eu trabalhei no hospital com modelagem de HIV e fiquei lá dentro, usei pra caramba espanhol. Quando eu comecei a estudar italiano, o que que aconteceu? Esqueci tudo de espanhol. Já tentei falar espanhol aqui, eu conheci um monte de espanhóis aqui, não sai nada, porque são línguas parecidas. Se você não consolida bem elas na cabeça, elas começam a se confundir. Então tem que ser uma coisa de cada vez. O que que eu falei? Agora eu vou me dedicar ao italiano, quando eu aprender de verdade, eu volto pro espanhol, porque agora é uma questão de honra. Eu tenho que voltar. E aprender mais. E olha só, achei bem bacana que você conversou com a gente e deu uma dica, né? Quando o bicho começou a pegar, vamos falar assim, a gíria, né? Você projetou a sua experiência com as viagens. Você falou, peraí, uma coisa é, você viaja em pessoas, isso é muito comum também, às vezes viaja um grupo de amigos, no comecinho tudo é lindo, depois de um certo tempo, dependendo do estilo da viagem, Sim. sempre tem briga, sempre tem Sim. um que é uma coisa, outro que é outra, é difícil. Ou então, quando você viaja sozinho, o medo do desconhecido, né? Exatamente. E, Exatamente. e mesmo que tenha uma pessoa junto com você, Coisa para mostrar pra gente. e mesmo que tenha uma pessoa junto com você, você acaba fazendo essa viagem, na verdade, sozinha, né? Exatamente. De certa forma, sim. Ô Sabrina, olha, muito obrigado. Elogios. Muito obrigado por tudo que Nada. você falou para a gente. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para todo esse Brasil aí que é cheio de gente bacana, gente legal, que cada vez mais está mais unido, na verdade. Até o fato da gente estar discutindo e, de alguma forma, tendo opiniões, isso é muito importante. Você é muito amada aqui no Brasil, saiba disso.
mesmo você estando longe aí, viu? Olha, eu tô apaixonada, porque eu acho que eu recebi umas 10.000 mensagens de agradecimento por aquele vídeo e todas bonitas. Sabe o que é você receber 10.000 carinhos? Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Então, assim, o que que eu dou de dica? Gente, aprender com o exemplo não é só ficar olhando para as desgraças que aconteceram. Aprender com o exemplo é perceber, olha só, se for acontecer assim, eu já sei quanto tempo vai durar, eu já sei o que que eu preciso fazer para eu ficar bem. Então, se planejar. Se planejar, aquele vídeo não foi para avisar para a gente que a gente vai passar por uma fase triste. Muita gente ficou deprimida com aquilo. Não, o vídeo serviu para mostrar que se a gente se planejar, a gente não precisa atravessar as mesmas fases. Porque a gente já sabe o que vai vir. A gente já se preparou para elas. A gente já vai se ocupar com o projeto antes delas chegarem. E Então, o passar meu essa fase melhor, né? se planeja e se prepara que vai ser tudo mais fácil. Olha só, um beijo no seu coração, uma Muito boa obrigada. noite. Eu sei que está de noite aí já, tá? Um beijo também para toda a sua família. Eu imagino que todo mundo aqui está morrendo de saudade de você, Espero. mas pela questão da existência aí, da possibilidade de a gente falar por telefone, WhatsApp, eu imagino que você também está perto, mesmo longe, está pertinho da família, né? Tá pertinho, tá tudo bem. Pertinho. Olha, se cuida aí, um beijo no seu coração, viu? Ah, muito obrigada. Tchau, gente. Foi um prazer enorme. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.